Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a Sexta-feira 13 parisiense, os atentados que atingiram a capital francesa na sexta-feira 13 de novembro de 2015. O que aconteceu foi que, repentinamente, em meio a um jogo, em meio a um show, em meio a um jantar, diferentes pontos da cidade começaram a ser atacados, tanto com ocorrência de bombas, quanto com ocorrências de chacinas a partir de fuzilamentos. E o que gerou isso tudo? Quais foram as consequências e, principalmente, quais foram as causas? Quem assumiu o atentado foi o grupo extremista islâmico chamado de Estado Islâmico. Esse grupo terrorista, que já deveria ter sido contido há muito tempo, ele era um braço da Al-Qaeda no Iraque e ele foi sendo fortalecido pela instabilidade, principalmente gerada pela intervenção americana na região. E esse grupo ele acabou ganhando força, ele começou a conseguir dinheiro e ele conseguiu adeptos. Vale a gente lembrar que muitas pessoas da própria Europa, e a França é um dos países que mais se destacou nesse processo, eles foram para o Estado Islâmico para se filiarem e para lutarem pela causa desse grupo terrorista. Então a gente tem que lembrar que nós estamos numa situação de terrorismo muito elevado e o pior é que essa política de terror ela acaba gerando uma série de consequências também muito graves. Então a gente tem que lembrar o seguinte: o atentado de Paris, ele pegou desprevenida essa capital francesa e a resposta imediata do presidente François Hollande foi o fechamento das fronteiras, a instalação de um estado de emergência ou estado de sítio e uma resposta militar contra a Síria. A Síria ela foi bombardeada 2 dias depois desse atentado e desde então que o presidente francês ele vem tentando uma coalizão com o presidente Barack Obama dos Estados Unidos e com o líder Vladimir Putin da Rússia. Essa coalizão faria a chamada guerra contra o Estado Islâmico e bombardearia a Síria para tentar acabar com o califado que se formou ali desse grupo extremista. Quais são as consequências? Segundo o próprio Estado Islâmico, enquanto a Síria for bombardeada, a Europa e seus aliados, e aí ele incluiu uma mensagem direta aos Estados Unidos, sofrerão as consequências e sofrerão também retaliações. Segundo palavras do próprio grupo, as pessoas terão medo de ir até o mercado. O que a gente observa disso tudo? A gente observa que esse contexto de guerra, além das óbvias mortes, dos óbvios ataques e de todo o risco que se envolve uma guerra, ela vem gerando um pensamento muito ruim em torno da xenofobia, que já é um problema muito grave na Europa e que vem incentivando ainda mais essa ideia da islamofobia. A gente pode perceber isso pelas grandes políticas que vêm se formando e pela tentativa da retirada dos migrantes que chegaram à Europa esse ano, principalmente com a crise na própria Síria e com a grande questão das migrações no mar Mediterrâneo. O que a gente percebe, em suma, é que os ataques de Paris, muito feitos pelos grupos terroristas do Estado Islâmico, gerando também um clima de xenofobia e dessa ideia da islamofobia dentro da Europa, motivado pelas intervenções americanas, vem gerando um estado de caos que vem desde os Estados Unidos da América, passa pela Europa e chega ao Oriente Médio. A notícia final é que, infelizmente, o mundo se encontra em mais uma situação de guerra e a gente tem que esperar e torcer para que esse problema seja dissolvido e que o terrorismo seja, de fato, exterminado e acabado dentro das relações internacionais.